A gente faz parte dessa igreja também, né? Glória a Deus. Eu me lembro, com 14, 15, 16 anos, a gente via o Pito aqui, na jovem, o pastor Joãozinho e os jovens da sede vinham passar aqui junto com os irmãos aqui. Glória a Deus. No tempo do pastor Antônio Mafra. Antônio Mafra, pai do pastor Júlio. E foi a primeira vez que eu falei em público. Foi aqui que ele me deu a oportunidade de uma escola bíblica dominical. Então ficou marcante. E eu creio que dali para cá a gente mudou, porque Deus tinha um plano. E quantos cultos maravilhosos nós passamos aqui, que ainda temos lembrança daquela época. E eu estava pensando ali, pastor Zimar, se fosse trazido aqui todos que aceitaram a Jesus aqui, né, que estão em outras congregações, que estão sendo úteis, até pastores. Eu fui uma vez morar em Joinville e fui no quilômetro 4. E o quilômetro 4 era os Caetés. Porque a turma foi daqui para trabalhar lá. Na época não tinha nada para trabalhar aqui, era só olaria e colono. Então eu tudo para Joinville para trabalhar lá. Eu morei mais ou menos um ano lá, eu acho que morei um ano lá. Eu ia no quilômetro 4, olhava, a metade era crentes aqui do Caetés. Então, eu creio que o Caetés está sendo abençoado por Deus hoje, porque cedeu os filhos espirituais para toda a cidade de Camboriú, Joinville, Itajaí, e louvamos a Deus. E estamos sendo abençoado hoje ainda, né? Deus abençoe a todos os irmãos aqui, os obreiros que passaram por aqui, eu já passei por aqui também. Que sejam abençoados por Deus, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor Carlinho. O pastor Carlinho também foi nosso pastor aqui no setor. Deus abençoe, né? Não está jubilado, mas está aí, né? Forte. Olha, na congregação ainda vai longe, não é? Meus irmãos, que ele está de pé com bondade, vamos passarmos para a palavra. O pastor Zélio, com bondade, chega até aqui e vai estar orando, e o pastor Claudelino com a oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Usa o teu servo poderosamente. Ó Deus, a tua palavra já está no seu coração. Abençoa, Espírito Santo. Fala conosco, porque a tua palavra, Senhor, nos torna mais vivos, mais crentes. Aleluia. É o que nós te pedimos e te louvamos por tudo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenta ao teu mandar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé e nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Juízes, no capítulo de número 2. Aleluia. Os irmãos escolheram para esse tempo, né? Para esse culto dessa noite, um tema muito precioso, muito lindo, maravilhoso, né? Que fala conosco aos nossos corações, alcançando a próxima geração com o Evangelho. Aleluia. E nós vamos falar nessa noite sobre um tempo em que uma geração esqueceu de falar do Senhor para outra geração. Aleluia. E nós vamos comentar sobre essa noite o que nós podemos fazer para não incorrer no mesmo erro. Porque tem gente que pensa que a Bíblia só foi escrita só para massagear o ego dos outros. Não, não. A Bíblia ela foi escrita para nos ensinar, nos exortar, nos fazer refletir
sobre a nossa vida. Porque uma geração vai e a outra geração vem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, na região montanhosa de Efraim. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Amém? Amém. Agora você abre a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de no número 89, né? Salmo de número 89, o versículo 20. Aleluia. Salmo número 89, versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. E se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias suas transgressões e com aceitos a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Amém? Podeis sentar, queridos irmãos. Eu fico muito honrado de poder estar aqui pregando nessa noite, pastor Gilmar, meu pastor presidente. Né? Aleluia. Já preguei na frente dele lá na congregação do Jardim Primavera, né? E quando ele chegou ali, eu pensei que era ele, porque, né? Mas ele já fez isso lá no Jardim Primavera, ou seja, vai fazer show. Né? Aleluia. Pastor Júnior, desculpa pela propaganda negativa. Né? Aleluia. Na campanha para deputado estadual, eu e o irmão Júnior trabalhamos juntos. O pessoal dizia: mas vocês não são concorrentes? Não, nunca fomos concorrentes, somos amigos de profissão, né? Aleluia. Ele tem o comércio dele há 33 anos, né, Júnior? Acho que 35, e eu esse ano faz 23. Mas estamos aí servindo ao Senhor junto. Fizemos uma campanha maravilhosa, nunca compartilhamos tanta coisa boa junto dentro daquele carro. Corremos o estado inteiro e estamos aí de novo para que vier Deus na tua vida, né? Deus sabe os teus projetos, teus planos, que possam eles todos serem concretizados no teu coração. Aleluia. E estar aqui juntamente com os irmãos aqui da congregação dos Caetés. Obrigado, pastor Nilton, né, pela confiança do irmão Rodrigo, evangelista, por permitir que viéssemos aqui pregar nessa noite.
já cantamos, já louvamos a Deus. Não é fácil pregar depois de cantar, né, os hinos altos. Aí o Claudinho pega umas notas aí meio exagerado, mas eu acho que quem mais sofreu foi o Jurema aqui do segundo hino. Eu pensei que tu ia saltar lá na rua, mas não deu certo, tá? Ficou por aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nós fizemos aqui, pastor Gilmar, alguns anos atrás, a festa das raízes aqui, nos Caetés, e foi muito lindo, muito maravilhoso. Então eu conheço bem a história aqui, porque eu tive que pesquisar, né? Tive que ir a fundo. E nós fizemos uma pesquisa aqui, 2.200 pessoas descenderam daquela geração, daquele tempo, e a congregação foi fundada aqui. Porque cada mafra daquele, cada cunha, era 10, 12 filhos que tinha cada um, né? Os irmãos sabem disso. E era muita gente, né? Então a família Cardoso, família Cunha, a família Mafra, família Santos, né? E demais famílias que eram aqui da congregação, né? Está ali a irmã, acho que é a esposa do falecido irmão Guilherme, né? Irmã Dila, né? Alaí, mas chama de Dila, né? Está ali uma remanescente, né? É da família Cunha, casou-se com o irmão Guilherme, que é da família Santos. Está a irmã Noemi, aí, que é filha do irmão Raul, né? E foi 30 anos tesoureiro dessa congregação. E sempre que víamos aqui, o irmão Raul estava ali, fiel, 30 anos tesoureiro. E olha, irmãos, coisa linda. Eu nasci, cresci aqui dentro, foi aqui que eu fiz a primeira introdução de viola para o tio Ozinho e o tio Zeca cantar. Foi aqui, ligado num aparelhinho de som daquele de fita cassete, né? E batismo em água nós presenciamos aqui, né, nesse tempo. Então, os irmãos, comemorem essa data com muita alegria, com muita felicidade, porque Deus é Deus de bênçãos. Queridos, eu não vou me demorar muito, né? Porque está frio, eu acredito que os irmãos estão até meio que congeladinho aí, porque está gelado mesmo, né? Mas eu quero meditar com os irmãos sobre esta palavra que nós acabamos de ler. Como é importante nós estarmos reunidos na casa do Senhor, numa noite como essa, cultuando a Deus, se alegrando, né? Compartilhando as bênçãos, compartilhando a alegria, estarmos aqui com os conhecidos. Acredito que amanhã vai vir outras pessoas aqui também para participar do culto. Isso é muito lindo e é muito maravilhoso. Mas não podemos deixar de passar um momento como esse, pastor Zélio, né? Pastor Antônio de Borba, meu pastor, meu querido pastor que me separou para a obra, né? Tirou eu lá do banco, colocou de presbítero direto, uma coragem danada, né? E está ali comigo nessa noite, fico feliz. Nós não podemos deixar, irmãos, de refletir sobre o que é o Evangelho e a falta que ele está fazendo para essa geração que hoje nós estamos inseridos nela. Eu agora, esse mês de outubro, faço 50 anos, mas aqui já tem uns irmãos que estão chegando aos 60, outros aos 70, né? Tem outros que já vão chegar aos 80, a irmã Nila, eu acho que já está perto disso, né? 83. Então, as gerações vão avante, né? E o que nós estamos fazendo para que o Evangelho continue sendo perpetuado adiante? Será que nós não estamos deixando nenhum vácuo no caminho? Será que nós não estamos deixando nenhum furo, né? Podemos dizer assim, nenhum vazamento em que alguma coisa boa, em vez de ser retida e passada adiante, está sendo desperdiçada, deixada de lado? O tempo está passando e nós estamos indo e outra geração está vindo, e o que eles vão se lembrar daqui a alguns anos? No texto que nós lemos no livro de Juízes, nós vimos a história do povo de Israel. Não vamos esmiuçar o texto, porque o tempo não permite, mas os irmãos sabem que Israel é o povo escolhido de Deus. Deus chamou o povo de Israel. Deus chamou Abraão e disse: eu farei de ti uma grande nação. Farei a tua descendência estar sobre toda a face da terra. Será como as estrelas dos céus. Deus um dia chamou Abraão e disse: conta as estrelas, se tu podes contar, porque elas serão numerosas. Abraão disse: Deus, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, como que vai ser isso?
tu vais ter um filho, mas eu já sou de idade. Não importa, Abraão, para Deus nada é impossível. Deus deu um filho para Abraão, Deus deu um filho para Isaac, Deus deu um filho para Jacó. A geração de Abraão se estendeu sobre a terra, foram para o Egito, Deus o tirou de lá e trouxe para a terra que ele tinha prometido para Abraão. Mas esse povo, o tempo que eles estiveram diante dessas pessoas que presenciaram a presença de Deus, abrindo o mar vermelho, saindo água das rochas, comendo pão que caía do céu, carnes que vinham de outros lugares para eles se alimentar, essa geração ela começou a envelhecer e a morrer. Quando o povo atravessou o rio Jordão, Deus disse para Josué: Josué, faça o seguinte: quando tu atravessares o rio, quando tu estiveres no meio do rio, tu ordena que 12 pessoas das 12 tribos, cada um, pegue uma pedra do meio do rio, tire essa pedra, e quando vocês atravessarem para o outro lado, vocês façam um altar. Para quê, Senhor? Para que quando as gerações vindouras elas vierem visitar onde o povo atravessou o rio, e eles perguntarem: que monte é esse aqui? Essas pedras os nossos pais tiraram do meio do rio quando eles atravessaram o rio em terra seca, porque Deus abriu o rio para eles passar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O tempo passou. Os irmãos viram que o texto que eu li diz que o povo serviu ao Deus de Israel nos tempos de Josué. No tempo de Josué eles já estavam meio rebeldes. Já estavam meio capenga, como diz o ditado. E Josué fez uma reunião com os anciãos e diz assim: olha, vocês vejam bem a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês prestem bem atenção a quem vocês vão orientar para servir, a quem vocês vão dizer para a geração de vocês vão servir, porque eu estou indo para junto dos meus pais, estou seguindo continuando o trajeto de todo homem na terra, mas os nossos filhos que estão vindo precisam conhecer o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais, o Deus que nos tirou lá do Egito, o Deus que nos deu terra sem nós ter, o Deus que nos deu casa sem nós construir, o Deus que nos deu vitória sem nós pelejar. Os nossos pais, os nossos filhos precisam saber disso. Josué faleceu, a geração veio, conheceram o Deus de Josué, outra geração veio e não conheceu. Pastor Carlinhos, não tem mensagem na Bíblia que me faz refletir tanto agora, nos dias de hoje, como essa frase: outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor. Você não sabe o que é um pai e uma mãe passar dias e dias dentro de casa, sem ao menos chamar o seu filho e dizer: olha, aonde nós estamos, nossos pais receberam por herança das mãos de Deus. Os irmãos sabem o que é passar 20 anos sem um pai, sem um tio, sentar com o seu sobrinho, com o seu filho, com a sua filha, e dizer para eles: olha, onde nós estamos foi Deus quem nos deu, e nós não precisamos lutar, nós não precisamos guerrear, porque Deus pelejava por nós. Nós precisamos refletir nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos. Por que o silêncio em falar de Deus muitas vezes toma a nossa vida, toma a vida de pessoas que já conheceram a Deus no passado, mas que hoje estão silenciados? Há pessoas que a gente chama e diz: irmão, vamos fazer um evangelismo. Eu disse: não, eu não estou mais acreditando nisso. Há filhos dentro de casa que a gente pergunta: você conhece a história do Mar Vermelho? Não. Não conhece? Não. Mas o teu pai nunca falou nada? Não, meu pai,
o meu pai é de outra religião. Eu me lembro de alguma coisinha que a minha avó falava. Aleluia. E isso já está acontecendo nos nossos dias. Nossa geração, nossos filhos estão sendo bombardeados por filosofias contrárias à palavra de Deus, contrárias às crenças que nós acreditamos, contrárias ao batismo com o Espírito Santo. Irmãos, quanto tempo faz que ninguém recebe o batismo no Espírito Santo sentado no banco, num culto de doutrina, num culto de libertação, num culto de domingo à noite? Quanto tempo faz? Como é difícil ver alguém sair do seu banco e se ajoelhar lá na frente e dizer: eu quero voltar para Jesus. Como é difícil ver alguém se converter nos nossos dias em que estamos vivendo, nos nossos colegas, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos. Passamos domingos a tarde inteira conversando sobre muita coisa, mas não paramos um minuto para dizer: vocês entendem perfeitamente o que significa o Evangelho da Graça? Vocês conhecem perfeitamente o que é o sacrifício de Jesus? O que representa o Evangelho em nossos dias? Muitas vezes nós viajamos longe. Vamos com alguém conhecido dentro do carro. Quem sabe visitar alguém em outra cidade. Mas vamos a viagem toda e voltamos e não falamos de Jesus. Porque pensamos assim: todo mundo sabe. Já está espalhado. Não está não, irmãos. Cuidado com esse engano. Cuidado, você pensa que muitas pessoas... Não, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem o Evangelho na sua essência. Porque não é uma história sobre Jesus. Não é o Jesus histórico que nós aprendemos na faculdade, Pastor Júnior. Não é o Jesus histórico que nós temos que falar para as pessoas. O Jesus que nasceu em Nazaré, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e depois foi morto em Jerusalém. E esse Jesus que vocês... Não é esse. O Jesus que nós temos que falar é aquele Jesus que salva, que cura, que batiza e que leva o homem para o céu. Porque quando você diz assim, você sabia que Jesus Cristo salva? A pessoa vai dizer: mas salvar de quê? Porque as pessoas não sabem que existe muitas vezes um destino preparado para eles. E está nas nossas mãos anunciar. Nós precisamos refletir sobre o que nós estamos deixando para as gerações vindouras. Esse povo que não conheceu o Senhor, irmãos, se vocês continuarem a história dos livros de Juízes, vocês vão ver que essa geração sofreu, pastor. Essa geração padecia. Eles não podiam plantar sossegados na sua casa. Eles não podiam morar dentro da sua casa felizes. Quando eles estavam com a sua roça completinha, aquela coisa mais linda, aquele trigo pronto para colher, vinham os inimigos e colhiam tudo e levavam embora. Eles não podiam ter espada afiada na sua casa. Eles não poderiam ter enxada boa. Eles não podiam ter colheitadora boa, porque os inimigos vinham e tomavam tudo, porque tinham medo que eles se revoltassem e formassem uma guerra. Aí, isoladamente, em determinados lugares, Deus levantava alguém para orar e dobrar o seu joelho. Aí o Senhor, para responder a oração daquela pessoa, levantava um juiz. Aquele juiz saía e guerreava contra aqueles inimigos, derrotava aqueles inimigos. Aquele juiz morria, o povo voltava para o pecado de novo. Deus novamente chamava os inimigos. E assim, esse rodízio de vai e vem. E o tempo se passou. Mas chegou um dia, pastor Antônio Calim, pastor Antônio de Borba. Chegou um dia que Deus olhou do céu e encontrou alguém. Encontrou alguém lá no campo, no meio das ovelhas. Mas alguém que conhecia a Deus. Alguém que não se importava com o que estava acontecendo em Israel, mas ele cantava.
Israel estava em guerra com os filisteus, mas Davi estava compondo louvores. Israel estava sendo derrotado, correndo dos inimigos gigantes para lá, mas Davi estava no campo. Deus olhou. Quem sabe Deus estava de óculos naquele dia, até baixou o óculos assim para ver, né? Eu não sei que tem gente que tem óculos, mas baixa para olhar longe, né? Porque tem, mas faz parte do tipo de visão. Quem sabe Deus fez assim, né? Para olhar bem o Davi, porque... E Deus olhou o Davi. E achou o Davi lá no campo. E ele disse assim, não é que tem alguém em Israel que é diferente? Aleluia, não é que tem alguém aqui nos Caetés que é diferente? Aleluia. Não é que tem gente em Camboriú que ainda louva a Deus no meio de tanta perversidade? Aleluia, Deus chamou a Davi, tirou ele de lá e deu um trono para ele. Deu descendência para ele, fez aliança com ele e disse: a tua descendência nunca faltará trono na tua casa, o teu trono será eterno. Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que nós possamos sentar com os nossos filhos e falar de Deus para eles, que nós possamos sentar com os nossos sobrinhos e falar de Deus para eles, falar da igreja, falar das coisas boas que tem no céu, porque quando nós não estamos falando, alguém está colocando outras ideias na mente deles. Mas nós precisamos falar, nós precisamos dizer: olha, Deus é um Deus vitorioso. Eu até anotei aqui, irmãos, uma coisa interessante, eu já vou encerrar a mensagem, que era isso que eu queria transmitir para os irmãos nessa noite. Mas foi feita uma pesquisa, os irmãos depois podem procurar aí na internet, que tem, sobre duas famílias dos Estados Unidos. A família de Jonathan Edwards e de Max Jukes. Edward era evangélico. Foi feita uma pesquisa nessa família, muitos anos depois, 150 anos depois. Dos descendentes de Jonathan, que era evangélico, temente a Deus, e vinha de uma geração de cristãos, dos 1.394 descendentes desse homem, 3 se tornaram presidentes de universidade, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores e diplomatas enviados a outros países, descendentes de evangélicos que pregavam o evangelho, que ouviam a sua avó falar de Deus. E o Max Juke, um famoso ateu, contemporâneo, frequentemente atacava os discursos e a ideologia e as pregações do Jonathan. Mas Jukes viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes, que foram pesquisados por esse homem, e constatou-se que, de todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres foram para a prostituição. Os 540 descendentes deste Jukes custaram aos Estados Unidos $1.250.000 com despesas em tratamento para droga, saúde e lá vai. Por quê? Porque era um homem ímpio que transmitiu para a sua descendência coisas ruins. O outro era crente evangélico e transmitiu para a sua geração o caminho do céu. Ser crente, falar de Jesus para os nossos filhos, não é só benefício
benefícios do céu, mas benefícios nessa terra também. Aleluia. Deus falou para Davi: olha, tu vai estender os teus braços sobre o mar, a tua descendência não vai ficar isolada só em Jerusalém, não. Ele vai ser espalhado pela terra. Por quê? Porque a bênção e as promessas do Evangelho, elas precisam alcançar as gerações vindouras, para que lá no futuro eles possam contar e dizer: olha, eu me lembro do meu avô, eu lembro da minha avó, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Tem uma pesquisa que diz que 77% dos filhos seguem a religião da mãe. 77. Aleluia. De 100 pessoas, das 77 mães que ensinarem o caminho certo para os seus filhos, eles vão acreditar e vão seguir. Como é importante a mãe sentar com o seu filho e falar de Jesus. Como é importante para o pai ser um exemplo de cristão dedicado e conversar com o seu filho, com a sua filha, no assentar, no levantar, no comer, no sentar na mesa, no orar, no agradecer a Deus. Nós tínhamos um costume antigamente que não se dormia antes de pedir a bênção. Vocês não lembram? Hã? Nós éramos obrigados a deitar na cama e dizer: bênção, pai. Meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Depois, bênção, mãe. Deus te abençoe, minha mãe. Às vezes a gente chegava cansado, porque eu fui cortar pedra com 10 anos de idade. 9 anos já carregava carvão nas costas. O Carlinhos sabe o que é isso, né? Cortar pedra com 10 anos, tocar forja, né? Levar a sargada do Claudinho, porque o Claudinho era esquadrador, fazia os macacos. Aí ele aproveitava que eu estava sentado na frente da folheta e sargava, porque a sargada é aquela faísca de pedra que sai na marreta para quebrar, né? Aquilo ardia, e a gente não podia falar nada, que se chorasse se apanhava ainda por cima. Mas, né, era aquele tempo, né? Estávamos lá trabalhando, indo para frente, né? Chegava cansado, às vezes para deitar, irmão Carlinhos, chegava cansado. E já virava para o lado, Claudino, benção pai, benção mãe. Às vezes eu já estava indo para o segundo estágio, e o pai já dizia: Claudelino. Eu já sabia que tinha que pedir a benção. Isso se perdeu. Na minha casa não tem. Vou falar dos outros, falar de mim, lá na minha casa não tem. Essas coisas importantes, né, que foram deixando no passado, que foram deixando para trás, o zelo pelas coisas de Deus, o prazer em meditar na palavra de Deus, as caixinhas de promessa, as orações, os cultos nas casas, na família, sentar na mesa, vamos ler um texto, vamos meditar. Ali em casa, pastor Zilmar, uma vez meus filhos vinham para a ceia e ficavam, e chegava em casa: oi pai, com vontade, o pai vai servir ceia para vocês. Fui lá, comprei cálicezinho, já era previsto, não tinha problema. Fui lá, comprei cálicezinho, vinhozinho, fiz a leitura da ceia, aleluia. Parti o pão, com aquelas crianças sentadas na minha frente, minha esposa, e disse: isso aqui é a Santa Ceia. Isso aqui simboliza a morte de Cristo. E eles tomaram aquele cálicezinho. Que coisa gostosa. Agora eu sei o gosto que tem, porque na igreja, né, no geral, não se deixa por conta da ordem. Não é porque é pecado, criança, não, por causa da ordem, né? E nós, assembleianos, temos um costume que é para quem é batizado nas águas. Mas não tem pecado nenhum, eu estou pregando heresia de você sentar com seu filho. Se você não quiser fazer, faça uma ceia normal. Parta um pão, um suco de uva e olha, isso aqui é um simbolismo que fazem na igreja. Olha que coisa linda, isso aqui fala da morte de Jesus. Jesus disse que toda vez que se reuníssemos, deveríamos falar da morte dele até que ele venha. Para que eles possam se lembrar, irmãos, quando eles forem adultos, quando eles estiverem grandes, que eles possam se lembrar: existia
existiu alguém que morreu por mim para que eu possa ser salvo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É bom sermos, né, cidadãos, trabalhar, comprar, vender, mas não podemos esquecer que somos peregrinos. O peregrino, né, ele não fixa o lugar na terra em que ele está transitando. Nós somos peregrinos. Nós somos desse mundo, mas a nossa casa não está aqui. A nossa morada não está aqui. Jesus prometeu que Ele vai voltar e vai nos levar para estarmos junto com Ele. Amém. Para o lugar que Ele foi preparar para nós. Aleluia, glória a Deus. A pregação do Evangelho não é difícil de anunciar. Teve alguém que disse assim, pastor, mas hoje a gente vai pregar o Evangelho e já tem que ir com uma agulha atrás costurando. Não, fala de Jesus. Jesus não tem falhas. Não fale de homem. Não eu creio que fosse, como eu fosse crente que nem. Não aponte homem. Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Se alguém imita Cristo, deve até ser lembrado. Mas para andar nas pegadas de Jesus, irmãos, é difícil. Porque Jesus recebeu bofetadas, cuspidas. Jesus levou coroa de espinho. Jesus foi ensanguentado. Jesus levou açoite. Jesus morreu. O evangelho dele é simples de anunciar. Fala sobre o arrependimento e a conversão dos pecados. E o céu que está preparado para nós. Então nós podemos falar de Jesus, seja onde for. Fale com ousadia. Não importa o que vai acontecer em seguida. Não importa se aquela pessoa vai aceitar ou não, mas lance a semente. A semente pode produzir na hora, mas pode levar anos. Mas ela pode produzir. Não é você quem rega, não é você quem faz crescer. Não, quem faz crescer é Deus. Mas lance a tua semente. Aleluia. Os irmãos que são agricultores aqui, que trabalham na roça, fiquem em casa e deixem a semente no celeiro e não vão semear para ver se vocês vão colher. Como nós queremos colher, pastor, nas igrejas se nós não semeamos. O pastor estava falando no culto de doutrina de igrejas estéreis. Ele até tem um estudo sobre isso, né? Sobre igrejas estéreis que não produzem filhos. Quando a gente olha para os bancos da igreja, não se vê criança, adolescente, mais jovem. É poucos lugares. Onde estão essa gente? Pastor, mas é que diminuiu o número de filhos, quase ninguém quer mais ter filho, então é por isso que não tem. Tem sim. Existe alguém. Onde é que está o teu? Onde é que está o meu? Onde é que estão os nossos? Mas eles não querem, Senhor. É o desafio que nós temos nos dias que nós estamos vivendo. Mas não por isso vamos deixar de falar, não por isso vamos deixar de incutir, de colocar na mente deles que Jesus é a única solução. Irmãos, eu vou encerrar aqui dizendo para os irmãos, não existe solução para o mundo fora de Cristo. Tá? Os grandes líderes mundiais, pastor Zélio, as grandes nações, os BRICS e BRACS e que estão inventando daí esses grupos, tudo para tentar resolver a solução. Não existe. Estamos deixando Jesus de lado, enquanto o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quem realmente comanda, ficar de lado, não tem solução. Mas quando Ele for chamado para o meio, para comandar, para coordenar, aí sim o mundo terá solução e viveremos em paz. Mas se nós não conseguimos alcançar o arrebatamento da igreja, que nós possamos permanecer fiel, como disse o pastor Júnior aqui, na geração que passou aqui pelos Caetés, fazendo o seu trabalho, evangelizando, pregando, anunciando que já foram embora, já partiram para o céu, mas deixaram sementes nesse lugar, que hoje germinaram, e hoje estamos aqui para também semear para as gerações futuras. Que esse dia seja lembrado nos anais da história como um dia marcado
marcado pela semente que foram semeadas a partir do momento que nós saímos daqui. Que possamos chegar nas nossas casas e quando dobrarmos os joelhos, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, faça de mim um melhor missionário, faça de mim, Senhor, um melhor anunciante da Tua palavra, que eu possa levar paz, que eu possa levar amor, que eu possa levar, Senhor, a Tua salvação para aqueles que precisam de Ti, porque o tempo está findando, Jesus está voltando e é sobre a nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Jesus disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, pregando o Evangelho do Reino em todo canto do mundo, até que Ele venha. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus queridos irmãos. O pastor Nilton está nos dando a oportunidade. E eu quero passar o microfone. Estou sentindo passar o microfone aqui para o pastor Zilmar. Ele vai fazer o encerramento, vai dar sua palavra final aqui para os irmãos nessa noite. E se ele achar por bem orar também, ele já orou por nós, mas se ele achar por bem fazer a oração final, fica ao critério dele, né? Ele é o nosso pastor aqui nessa noite, pastor presidente. Pastor Zilmar, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos esta palavra de incentivo, né? E de advertência também, né? Nós estamos se calando diante dos grandes, né? Diante dos grandes compromissos. Eu estou olhando aqui uma igreja, o pastor Claudinho está falando, vendo poucas crianças mesmo, poucos jovens, poucos adolescentes. E nós estamos realmente pecando. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos deu para anunciar. Pregar a tempo e fora de tempo. Anunciar a tempo e fora de tempo. E estávamos observando aí os cultos domésticos. Já ouvimos o irmão Claudino falando, pastor Claudino, os cultos domésticos. Nós precisamos voltar a fazer os cultos domésticos, né? Eu, pastor Júnior, eu não abri a mão dos meus cultos domésticos. Desde novo. Meus 3 filhos, eles foram criados nos cultos domésticos. Começaram a cantar nos cultos domésticos. Começaram a pregar nos cultos domésticos. Pastor Giovanni, a Elaine, a filha do meio, e o mais novo, todos 3. Eu dava o microfone, nós tínhamos o microfone com a caixinha, e quando não tinha, ele pegava um frasco de desodorante, o Giovanni. Frascozinho de desodorante, assim, com o microfone, e ela outro, eles começavam a cantar bem pequenininho. Depois começaram a cantar nas igrejas, nos congressos de mocidade, pela graça do Senhor. Todos 3 são pastores hoje, certo? Então, tivemos, isso é um compromisso grande que temos. Os filhos se envolvem com tantas outras coisas. Param, sentem, levam eles para a mesa, sentam no sofá, vamos fazer o culto, mandam orar, mandam outro contar, né? E aí nós vamos ver mudança na nossa geração, certo? Precisamos. Nós vamos orar, queremos orar por todos aqueles que têm desejo de vir aqui à frente e pedir graça e pedir força a Deus para que tenha ousadia na sua casa, para que tenha coragem na sua casa, para mudar a situação. Nós precisamos cuidar da nossa descendência. Como disse Moisés para Faraó, não vou deixar nem, Faraó disse, deixa as crianças, eles não vão deixar nem uma unha no Egito. Vai todos. Não, então deixa os mais velhos, não. Deixa as crianças, deixa os jovens, deixa o gato. Não, Moisés disse, não vou deixar nem uma unha. Vai todos, sai todos do Egito. Aleluia. E glória. É isso que nós precisamos. Não vou deixar nenhum unha. Meus filhos são do Senhor. Minha descendência é do Senhor. Vamos criar. Ah, pastor, está difícil. Está difícil. Mas não é impossível, porque o Deus está conosco, não é verdade? Está difícil, mas não é impossível. Tá? Então precisamos. Alguém deseja vir aqui à frente e dizer, pastor, ore por mim, ore por nós. Eu quero força de Deus para trabalhar na minha casa, para orientar os meus filhos, para pastorear. E alguém vem, mais alguém? Aproveita esse momento, meus irmãos, para Deus dar graça, dar coragem e dar ousadia para cada um de nossos irmãos. Aleluia. Nós ouvimos o pastor Claudinho pregando sobre que Deus outorgou a nós autoridade. E ele também disse, eu vos dou poder. Quando nós pregamos, eu vos dou poder.
Quando nós pregamos o Evangelho, a palavra tem a força para operar nas pessoas, para mudar as pessoas. Vamos orar? Tem mais alguém? Deseja sair do seu lado, o Gaivinho está aqui? Momento de se colocar diante de Deus. Como é que está a tua casa? Como está a tua vida? Como é que estão os teus filhos? Tá? Vamos aproveitar o tempo, que esse é o tempo de Deus. Estamos comemorando 63 anos da igreja. Muitos passaram por aqui, como já ouvimos o pastor falar. Uns já estão com o Senhor, uma boa parte já está com o Senhor. Mas a obra de Deus segue. Ela tem a continuidade. Nós vamos orar neste momento. Pedir aos pastores para chegar aqui perto. Vamos orar por todos vocês que querem um renovo. Por todos vocês que querem força e ousadia da parte de Deus. Não precisa nem ser rude. Basta você convencê-lo de estar ao teu lado, fazer um culto paulatinamente, devagarinho. Deus vai dando graça, vai dando força, e você vai ver que as coisas vão mudar, né? No lar. Não precisa nem ser radical ou ser rude em casa. Chama o filho, chama a filha, chama o neto, chama a neta e abraça. Vamos fazer um culto, vamos cantar os hinos, né? Às vezes eu estou lá em casa, lá no apartamento, e aí chega lá, principalmente mais perto do final do ano. Mas eu aproveito a oportunidade. Eu não perco a oportunidade. Aproveito, ninguém sai, né? Ninguém sai daqui se nós fazemos os cultos. Quase todo dia nós temos nossos cultos domésticos lá. Quando está a família toda, um canta e outro louco. Eu gosto de ouvir o filho cantar, a filha cantar, e que maravilha, não é verdade? Fizemos aquele cultão maravilhoso, não é verdade? Aquele culto onde Deus se manifesta, sentimos a graça, sentimos a presença do Senhor. Às vezes vamos para o joelho uma meia hora, uns 40 minutos, levo eles para o joelho, e aí a glória de Deus começa a descer, não é verdade? Eu tenho uma mensagem, pastor Claudinho, que Deus me deu: não tira as férias para Jesus. Uma mensagem que eu vou pregar no culto de ensino. Não tira as férias para Jesus. Tem pessoas que saem de férias e esquecem de orar, esquecem de buscar a Deus, esquecem de ler a Bíblia, aí se esbolda no mundo e já usa qualquer tipo de roupa. Eu tenho uma mensagem que Deus está me dando: não tira férias para Jesus. Mensagem é forte? Não é forte. É uma mensagem de advertência, certo? E é isso que nós precisamos. Vamos orar neste momento. Pedir os pastores para chegar aqui a descer ali. Vamos orar pelas pessoas que vieram à frente. Aleluia. Deus vai dar força, Deus vai renovar, o Espírito Santo vai lhe dar ousadia, na graça do Senhor, na força do Senhor, no poder do Senhor. Você vai vencer os obstáculos, não é verdade? Aleluia. Vamos orar então, pastor? Oramos. Levante tua mão junto. Querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós estamos diante de ti nesta noite, mediante a tua palavra que foi ministrada, os hinos que foram louvados, e aqui está a igreja dos Caeté comemorando 63 anos de idade. Tua palavra foi falada sobre a necessidade, Senhor, de ministrar a tua palavra, de pregar o Evangelho, de falar que tu és bom, que tu cura, que tu salva, que tu liberta. E é isso mesmo que tu faz. Aqui são os pais, as mães, as famílias, e entendemos a grande necessidade, o grande compromisso de continuar pregando até mesmo para os nossos descendentes, para os nossos filhos, nossos parentes. Abençoa os teus filhos que aqui estão. Dá-lhes força, dá-lhes graça, dá-lhes ousadia, Senhor. Venha, Senhor, ministrar sobre a vida deles, com unção da tua graça. Vamos agir com poder, para que eles possam realmente ter a tua graça, continuar falando desse Evangelho puro, santo, que transforma as vidas. Nós oramos por cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vou devolver para o obreiro de terminar. Amém?